Estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje vamos falar de futebol feminino. Estou aqui com Giovanni Barros, que é treinador, e também com Fernanda Feijão, também técnica de futebol feminino. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Igualmente. Igualmente. Tudo bem. Vamos começar conversando com o Giovanni. Giovanni, me fale um pouco desse futebol de salão feminino, como é que surgiu aqui em Sobral essa modalidade de esporte e como é que está sendo desenvolvido? Bom, na verdade, assim, o futsal feminino, ele surgiu já faz praticamente mais de 10 anos, né? Sim, que engrenou de fato. Ele surgiu mais ou menos assim na escola Cirão, né? Lá surgiu a primeira equipe de futsal feminino e na época existiam os Jogos Escolares Públicos, antigos JEPs, né? E assim, essas equipes lá do Cirão tiveram bastante sucesso e assim começou a surgir. Formaram-se as seleções de Sobral feminino, pegando as melhores das escolas. E até hoje o futsal feminino hoje já possui bastante títulos, né, Fernanda? Exato. Intermunicipal, cearense e está representando bem Sobral. Acontece que assim, estamos fora já faz uns 2 anos mais ou menos, se eu não me engano, que nós estamos fora de disputar essas competições mesmo assim, intermunicipal, que é alto nível, né? Mas o futsal feminino de Sobral é excelente, né? Tem uma base excelente, boa. E estamos trabalhando junto agora para deixar sempre ele lá em cima. Fernanda, quantas equipes hoje Sobral detém assim, de futebol de salão feminino? Atualmente a gente tem assim, por tirar por dado dessa quantidade, nós temos a Liga Sobralense de Futsal, que ela faz um campeonato adulto de futsal feminino, né? Que atualmente conta com 7 equipes. Você imaginando que cada equipe tenha 12 atletas, o mínimo, né? Mas geralmente tem 15, 16, você pode inscrever até 20 atletas cada equipe, né? Então hoje em Sobral nós temos um campeonato que está sendo disputado por 8 equipes, sendo que 7 são de Sobral e uma é de Itapajé, que foi um convidado. Porque o campeonato tinha que ser 8 equipes, como Sobral não tinha, a gente acabou convidando de uma cidade vizinha para completar esse cenário. Mas infelizmente, a gente só tem o campeonato adulto, né? Porque a própria verba, o próprio incentivo da prefeitura, ela só patrocina o adulto. Mas a gente teria condições de ter times, campeonato infantil, campeonato juvenil de futsal feminino, que são os níveis escolar, que, por exemplo, a gente tem os Jogos Escolares de Sobral, que dá muitas equipes. A gente tem 11, 12 equipes na categoria mirim. Quando eu falo equipes no escolar, eu me refiro a escolas, né? Então a gente tem um trabalho nas escolas muito grande. Quer dizer que a base de tudo isso está sendo as escolas, né? Com certeza, as escolas são grandes parceiros, né? Tanto as escolas como as universidades, né? Que é o grande porte aqui de Sobral. A gente tem as escolas que trabalham os professores de educação física e voluntários, também dentro das escolas, que são os amigos da escola, que trabalham futsal feminino. A gente tem muitas meninas sendo trabalhadas. Existem as universidades aqui da cidade, como o INTA, né, a própria universidade, a UVA, a Universidade Estadual, e outras universidades que estão investindo no esporte no geral, incluindo o futsal feminino. Giovanni, o incentivo, esse patrocínio, é a maior dificuldade que o esporte está tendo, né? O futebol de salão, feminino no caso? Com certeza, eu acho que investimento tem que partir sempre de a primeira coisa, né? Só que não está tendo no momento, é muito pouco. Hoje que o campeonato, assim, ele está sendo visto assim como muito bom a premiação. Ele vai ter uma premiação em dinheiro, né? O campeonato desse ano. Então, antigamente não tinha incentivo nenhum. As pessoas participavam, as meninas participavam porque gostam mesmo de praticar o esporte. E o investimento é alto, né? Pois é. Muito. E assim, muitas equipes, a realidade é cruel. Não tem condição de ter bolas, não tem condição de material, tênis é o que é necessário, né?
Então é muito difícil fazer esporte em Sobral, por falta desse incentivo. A liga, ela não seria assim interessante, ou mesmo se houvesse assim uma integração de todos os presidentes de clubes em relação a trabalhar o comércio, um patrocínio para a competição, ou porque se surgisse assim um patrocínio individual, eu acho que deixaria a coisa mais desigual, já porque o futebol está sendo ainda, apesar desses 10 anos, um processo de adaptação, né? Posso dizer assim, porque não é uma coisa constante. Como diz assim, o calendário existe e existe toda essa euforia no tocante. Existe o quê? Pessoas que conhecem do assunto, que têm vontade, que praticam e que querem divulgar e estão com essa dificuldade. Não seria interessante que a Liga tomasse assim, vestisse a camisa e procurasse no comércio o CDL ou uma empresa privada, no sentido de incentivo, patrocinar uma competição ou manter as equipes? Na verdade, o que a gente percebe, assim, essa questão do patrocínio, né? Que é muito aquém ainda quando você se refere a futsal feminino. Por exemplo, hoje, das 7 equipes que a gente tem no Campeonato Sobralense, se vê alguns patrocínios nos uniformes, mas são patrocínios pequenos, de tipo, uma camisa que é dada, um short, né? Mas quando se fala em patrocínio mesmo para se participar de grandes campeonatos que Sobral tem condição de participar, a gente nem tem o apoio privado e nem o apoio público. Por exemplo, fazendo uma correlação entre masculino e feminino, tá com acho que 4 ou 5 anos seguidos que o futsal masculino de Sobral participa do Intermunicipal, e do Cearense, que é uma competição longa, que demanda muito tempo, que demanda muito dinheiro, é uma competição... investimento muito alto. Investimento muito alto, né? Onde os atletas viajam, os jogos são feitos em várias cidades do Ceará. Hospedagem, alimentação, arbitragem. Isso. Quando você leva isso para o futsal feminino, onde o orçamento é 10 vezes menor, porque, por exemplo, o Intermunicipal feminino, ele acontece em uma cidade só. Né? E são no máximo 2 etapas. Torneio, né? E no máximo 2 etapas. E ainda assim a gente não consegue um transporte para ir, a gente não consegue um patrocínio de alimentação, né? Atualmente a única competição oficial que Sobral está indo, e sem ainda um suporte adequado, é os Jogos Abertos do Interior, né? Que Sobral participa, onde o apoio praticamente é só da prefeitura, e o apoio praticamente se resume a transporte e uma alimentação mediana, porque a prefeitura não libera o que deveria para ser uma alimentação adequada. Porque o atleta tem uma alimentação diferenciada, né? Tem que ter. Para você ter noção, a gente sai daqui para ir para os jogos com café da manhã, almoço e janta. Né? O que é humanamente impossível para os atletas. E essas competições, a pessoa joga de manhã, joga de tarde, se possível à noite, né? Uma competição, são competições corridas, né? Então a gente percebe que esse apoio é muito pequeno. Sendo que a gente é uma grande potência, somos uma cidade grande, né? É um porte já, uma capital regional. Somos uma cidade referenciada, né? Então, assim, a gente é um referencial para o norte do estado e até para o estado. A própria universidade, quando vai para os jogos, vem a UVA jogar aqui em Fortaleza, então já se sabe que vem um bom time, vem um bom trabalho. Trabalhos esses, para se deixar claro como é a questão do investimento em Sobral, trabalhos estes voluntários, né? O professor Giovanni trabalha como técnico da Universidade Estadual como voluntário. Eu sou técnica da Seleção Sobralense de futsal feminino como voluntária. Todos os técnicos são como voluntários. Então a gente ainda precisa crescer muito nesse aspecto. O esporte está crescendo, a mídia também, a gente consegue levar o nome de Sobral muito bem para outras cidades, mas ainda está muito aquém a história do apoio realmente institucional, apoio financeiro. E também a gente fala muito nas reuniões da Liga, né? Por que não é mais divulgado esse campeonato? Por que não bota na rádio? Vai ter jogo, equipe tal contra equipe A, contra B. Por que não vai no comércio, oferece a competição para o comércio comprar essa ideia? Mas a gente espera, mas... Eu acho que está mais do que na hora, porque eu ouvi falar do futebol de salão de Sobral
através de alguns amigos que praticam esse tipo de modalidade também, e fiquei surpreso e maravilhado em saber que Sobral tinha um time de futebol de salão feminino que disputava intermunicipais. Isso, de uma certa forma, me deixou até envaidecido em saber disso. Agora, como você frisou muito bem, está faltando assim aquele métier, né? Aquela mídia, levar isso, massificar essa ideia, né? É onde eu acredito que, eu gostaria até que esse pontapé fosse iniciado aqui, esse projeto de divulgar mais, de inserir mais força na divulgação do futebol de salão, até para que as instituições particulares ou públicas venham a acreditar que vale a pena investir nessa modalidade, porque o comércio ele é muito assim, ele dá, mas ele quer o retorno de imagem, né? Ele quer o retorno daquilo que ele está investindo. E se houver uma divulgação maior, um trabalho nesse sentido, onde seria, no caso, deveria ter uma pessoa destinada a esse tipo de assunto, por sinal eu faço rádio e dificilmente chega notícias nesse sentido, onde poderia ter uma pessoa para levar sempre informação, a gente daria um e-mail, ou poderia ir pessoalmente no rádio, vir aqui na televisão, sempre manter o público informado, para que houvesse, assim, abrisse esse leque de interesses do comércio, ou até mesmo dessas instituições de ensino que viessem a patrocinar, levar sua logomarca para a competição, não diria nem para a equipe, mas para a competição viesse a vestir a camisa da competição, fazer com que ela acontecesse. Uma das coisas, quando a gente aceitou o convite para vir participar desse debate, né, desse esporte em debate, falar sobre o futsal feminino, é exatamente para que a gente possa acrescentar esse esporte, para que a gente possa divulgar que Sobral tem o futsal feminino, que Sobral tem excelentes atletas que já foram convidadas, hoje moram em Fortaleza, já saíram daqui para jogar em times profissionais, ganharam bolsas para jogar no Nacional Gás, Sumove e outras equipes profissionais realmente, atletas que saíram daqui, né? Calcaia tem um atleta que você... Calcaia, isso, tem um time agora que levou do futebol de campo a América de Fortaleza, que acho que é Maracanaú, se eu não me engano, que também está levando as atletas. Então, assim, nós somos um grande celeiro, assim, nós temos... Eles estão fabricando atleta fabricando atleta, né? isso. E, assim, a ideia da gente vir participar desse debate é exatamente divulgar e mostrar que a gente tem um trabalho que é bom e que a gente tem condições e que a gente só precisa de mais investimento. Né? Eu sempre digo que o esporte, ele é uma mídia maravilhosa, tanto para a indústria como para o comércio, né? Porque a gente vai a vários lugares do estado, várias pessoas assistindo ao mesmo tempo, é uma divulgação em massa, que é a paixão do brasileiro. Né? Vale a pena a gente ressaltar também, né, Fernanda, que durante esses mais ou menos 10 anos, houve um empresário aqui da cidade que realmente reergueu através da divulgação, que foi o seu Lúcio Gadelho, né, da Sorex. Da Sorex. E ele, assim, revolucionou, porque ele trouxe amistoso internacional, isso puxando para o masculino, mas ele trouxe a seleção da Tailândia, trouxe o Ceará para jogar aqui futsal, inclusive até eu jogava também na época. E assim, ele fazia uma divulgação muito... E aquele ginásio poliesportivo ficava super lotado. Super lotado. E era gostoso demais de se estar ali. Inclusive, ele apoiou também a seleção feminina, tanto é que foram campeãs do Intermunicipal com apoio também dele. O último Intermunicipal que a gente participou foi com apoio. Porque ele realmente investiu. Investiu porque ele divulgou, deu apoio, né? Então, o resultado aparece. E se tivesse de novo, né, alguns empresários que pudessem fazer isso, acreditasse, pode ter retorno. Uma das coisas até que ele comentava, né, era que... Por que ele deixou, né? Que a gente se questionou por que ele deixou um pouco. Porque ele acabou que, assim, quando tem a empresa privada, mas o público também caminha junto, né? Que tem essa parceria, fica bem mais fácil. Aí quando é só uma privada, né? A gente tem um Sobral tão grande, com tantas empresas, com tanto comércio,
né? E acaba que ficar para uma só acaba que complicando, né? Sobrecarrega. Sobrecarrega uma empresa só. Mas eu creio que se a gente conseguir massificar mais, a ideia da gente é conseguir fazer com que várias empresas abracem essa causa. Até porque nós entendemos, a gente que faz esporte sabe, é muito conhecedor disso, que manter uma equipe de futebol, independente da modalidade, não é só alimentação. Tem medicamento, tem suplemento energético, né, para que ele consiga se manter firme numa competição, porque o desgaste físico é muito grande. Principalmente nos ginásios aqui na nossa região, não tem um climatizado. E o teto, geralmente, são de cimento ou então de amianto, é muito quente. Então, naturalmente, tem aquele desgaste muito grande. E como a Fernanda falou agora há pouco, nesses intermunicipais, que é numa cidade só, tem jogos pela manhã, tarde e noite, você precisa estar muito bem fisicamente para fazer uma competição dessa. Aí pergunta-se, como é que se mantém uma equipe que tem uma alimentação básica, que não tem recursos para manter a parte de medicamentos, de suplementos alimentares, né, para tentar manter aquela energia, para o atleta se manter firme na competição e chegar, como vocês chegaram, ao título de campeão. Seria muito interessante que a própria Secretaria de Esportes, que eu acredito que deve ter alguma verba destinada ao esporte, é uma questão de fracionar, saber como fracionar isso aí. Eu acredito também na seriedade do trabalho de vocês. A prova está aí os resultados, porque se entrassem só para competir, seria brincar com o patrocínio alheio, né? Seria brincar, mas não, vocês mostram compromisso, mostram força, mostram vontade e trazem o resultado para Sobral, quer queira ou quer não, no calendário. Chega lá saber o que aconteceu, quem jogou, quem foi o campeão, está lá o nome de Sobral. Daqui a 100, 200, 300 anos, se puxarem a história do futebol de salão feminino, está lá Sobral campeão do Intermunicipal daquele ano. Então seria muito interessante que houvesse, por parte da Secretaria de Esporte, assim, um empenho maior. Não é só liberar o ginásio, não é só liberar um transporte, porque eu vejo no futebol de salão masculino, tem atletas remunerados, né? E muito bem remunerados. Fernanda me falou, você também, Giovanni, que a coisa existe mais na base da vontade, na base do querer, na base do amor. Amadorismo. Tem que ter tudo isso, mas tem que ter mais alguma coisa, né? Assim, a Secretaria de Esporte, ela é uma parceira da gente, né? Eu creio que, assim, é uma secretaria que deveria ser maior, mas infelizmente ainda é uma secretaria pequena, que não tem, até você fez um comentário interessante da questão da verba, né? Com certeza a Secretaria de Esporte, ela tem uma verba para ela que o próprio secretário administra, não tem. Né? A Secretaria de Esporte não tem essa verba, pelo menos assim, o que a gente vê lá dentro é assim, tudo que vai ser feito, tem que ser feito um ofício, aí o secretário vai ser pedido para o prefeito sobre aquele evento, né? Assim, a própria secretaria, ela é uma parceira da gente, na questão assim, você precisa de um espaço, tá ali cedendo, mas assim, é um apoio muito pequeno, eu concordo. Mas eu acho que o nó, vamos dizer assim, né, o Intrans é muito maior do que a coordenação de esporte, o secretário de esporte. Ela vem de uma questão de gestão mesmo maior, de prefeito, né? Porque quando você fala na questão, por exemplo, retornando aos Jogos Abertos do Interior, que é a única competição oficial que Sobral ainda vai, né? Envolvendo todas as modalidades, né? É uma competição onde você tem um suporte da prefeitura do mínimo, do básico, né? E a gente questiona o porquê, né? E a própria secretaria diz, olha, a gente pediu, né? A gente mandou um ofício pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo um apoio maior, mas infelizmente só vê isso, né? Por isso que eu acho que assim, é uma questão que a gente tem ainda que avançar e muito. Concordo que a secretaria tem que ser um parceiro para estar lutando, batalhando com a gente, mas eu acho que a nossa voz tem que chegar em âmbitos maiores, né? Na própria gestão mesmo, principal.
Até porque uma competição dessa deveria assim, ter um estudo. Isso, olha, faz assim, um projeto e chegar para a prefeitura, olha, nós vamos disputar uma competição a nível de estado e o projeto é esse. Eu acho que a Secretaria deveria trabalhar em cima desse projeto. Né? Mas vamos em relação a esses jogos fora de Sobral. Geralmente, hospedagens, como é que acontece? É hotel, é no ginásio, Explica pra gente. A hospedagem é tão precária quanto a situação, né? A hospedagem são escolas, né? São escolas que cedem os espaços. E aí cada atleta leva o seu material, como cama, colchonete, rede. Eu estava até comentando aqui com o professor antes da entrevista que esses colchões infláveis foram assim uma salvação para os atletas, né? Porque deu uma melhorada, né? Mas assim, fica a cargo de cada atleta levar o seu material, a gente fica numa escola. E assim, eu lembro que em 2002, que foi o primeiro intermunicipal que Sobral Feminino participou, foi lá em Pires Ferreira. Eu estava na frente da equipe e a gente ficou na escola, as meninas não tinham colchonete. Dormia em cima das toalhas. Acredita? E botava as roupas como travesseiro, assim, uma situação difícil, a gente conseguiu ainda ficar em terceiro lugar. Né? Você vê, a alimentação a gente sabe que não é boa. Não é adequada. Não né? é adequada, faz para muitas pessoas, geralmente não sai daquele jeito que... Mas passou, ficou de lição, e assim, continua ainda assim. Eu viajo também com a universidade, para os jogos universitários também, com o futsal feminino. E a realidade ainda é a mesma, tá entendendo? Fica em sala, escola, e não tem esse de hotel não. É complicado. A única equipe de futsal feminino hoje que eu conheço que vai para os jogos, que são jogos universitários, é uma universidade de Sobral. Que leva os atletas e eles ficam em pousadas, que tem uma alimentação mais adequada. Por sinal, essa universidade trabalha com bolsas para atletas de futsal feminino, futsal masculino. Ela proporciona ao atleta poder cursar uma faculdade, né? Uma faculdade privada que é uma faculdade cara. Né? Então, assim, as universidades particulares de Sobral estão de parabéns, né? As que nós temos. Em termos de futuro, o que é que... em termos de competição também, o que é que tem agendado, assim? O que é que vem pela frente em matéria de competição? Bom, acho que realmente, como ela falou, a única coisa certa mesmo são os jogos abertos. Jogos abertos, tem data, assim? Não tem data. A Secretaria de Esporte de Fortaleza do Estado, ela repassa assim de uma hora para outra e a gente tem que estar aqui atento para... Quer dizer, tem que manter o time firme direto, porque... Qualquer hora pode aparecer. E o bom é que a competição sobralense está acontecendo, que a gente vai observando os valores acontecendo, né? E a gente puxa aqui, puxa ali, né? Aí forma a seleção legal para ganhar. Tem alguma coisa assim que vocês queriam acrescentar? Já está chegando no finalzinho do programa. Alguma coisa que vocês queriam expor que eu não perguntei, né? Eu acho que parabenizar as atletas que hoje fazem parte do futsal feminino de Sobral. Eu acho que é parabenizar cada atleta que se doa, que se dedica, que dá o seu máximo, né? Porque ama esse esporte. E agradecer ao espaço, né? Por poder estar falando de futsal feminino, por poder, a partir de agora, quem sabe, dar uma divulgação em massa, trazer as entidades particulares, né? As entidades privadas, como comércio, como indústria, trazer para a gente conseguir levantar esse esporte, né? Que a gente tem aí como, tanto do futebol de campo como o futsal feminino, a gente, por parte da Liga, a gente está tendo um apoio de não deixar acabar, né? A Liga está aí com 7 equipes, o futebol de campo, a Liga de Sobralense de Campo também tem muitas atletas. Acho que o último campeonato, acho que deu 7, foi 8 equipes também. Então é para agradecer e tentar levantar esse esporte mesmo. Eu queria primeiro agradecer também o convite. Acho que fazer o futsal é o que eu mais gosto. A gente faz porque gosta mesmo, né? E esse espaço aqui é válido demais, né? Parabenizar também as atletas, como ela falou, porque elas são guerreiros mesmo, porque passam por todas essas dificuldades.
E deixar registrado que, assim, há 10 anos atrás a gente foi campeão do Festal com as atletas Elcia. Assim, tem que valorizar, porque aqui as pessoas esquecem do trabalho da gente, sabe? A gente foi campeão lá em Fortaleza, foi praticamente campeão cearense, né? Então, eu deixar registrado que fazem 10 anos que a gente se tornou campeão. E parabenizar também por essa conquista. E, assim, fazer esporte em Sobral não é fácil. Então, pedir realmente que as pessoas olhem com mais carinho para o futsal de Sobral, principalmente o feminino. Muito obrigado. Ok. Eu estive conversando com Giovanni Barros, treinador de futebol, de salão feminino e masculino também, né? A Fernanda Feijão, também técnica de futebol. E nós estamos chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.